pessoal, fãs do esporte, do Sport Bus. Eu tô aqui com o Joed Andari, que é responsável pelo núcleo de esportes da Dream Factory, que talvez você não saiba o que é Dream Factory, mas se você gosta de surf, se você gosta de corrida e de mais alguns outros esportes, ou mesmo de algumas outras ações aí de entretenimento, você já conhece a Dream Factory, né, Joed? Exatamente. Roberta, primeiro, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado a você e todos os nossos ouvintes. Sport Bus para a gente é uma referência aí no canal de comunicação de esportes e entretenimento. Uma felicidade grande estar aqui para poder falar hoje de surf, de maratona, de mano a mano, de sertões, de algumas coisas que a gente tem lá dentro de casa e que a gente possa dar um pouco mais de visibilidade e de conhecimento para o nosso ouvinte ali, para o nosso telespectador. Eu acho que eu levantaria a Dream Factory desde o começo da história da Dream Factory. Ela tem uma característica que para mim é assim, ela gosta do outdoor, né? Total. Você falou aí de... Tudo outdoor. Tudo outdoor, tudo né? outdoor. Tudo outdoor. Mesmo quando trouxe o Bolt... Foi na praia. Foi na praia, Exato. Né? Então o negócio da Dream Factory é experiência, esporte, qualidade de vida e outdoor. É isso aí. E natureza, né? É isso aí. A Dream Factory é uma empresa que existe há 21 anos, tem a maioridade dela aí. É uma das pioneiras, uma das precursoras em eventos esportivos, em entretenimento ao vivo. A gente tem ali alguns produtos, alguns projetos voltados a esporte, arte, cultura, entretenimento, música. A gente faz parte do grupo Dreamers, que é o maior grupo de comunicação e entretenimento do Brasil, com capital nacional. O grupo Dreamers, ele tem a Artplan, que é uma agência de publicidade, tem o Rock in Rio, que é um evento... Dental. O Dental, que vai sair a primeira edição agora, está numa felicidade muito grande. E a Dream, ela tem hoje 20 projetos proprietários, 20 produtos proprietários nessa gama de esporte, cultura, arte, lazer, entretenimento, música, festas populares do Brasil. E eu tenho a felicidade de estar liderando o núcleo, o cluster de esportes. No cluster de esportes a gente tem a Maratona do Rio, que é o nosso estandarte, é a maior maratona da América Latina. Você conhece ela como poucos. A gente tem o Rally dos Sertões, que a gente tem uma parceria com a Dunas, que hoje o Rally dos Sertões ele tem a parte do motor, né? Competição automotiva. Que também já existe há 30 anos. 30 anos, há décadas. Que é o maior rally do mundo, né? Uhum. Ele, por 2 ou 3 vezes, ele teve ali uma longevidade de ser maior do que o próprio Rally Paris-Dakar. Uhum. Aí hoje o Sertões, a gente não fala nem mais Rally, os Sertões, a plataforma Sertões, ela tem também kitesurf e tem também mountain bike. Tá. Então, dia 25 agora, inclusive, na quinta-feira, a gente vai para o lançamento para a sociedade como um todo, imprensa, veículos, que é o lançamento dos Sertões. A gente tem o Dream Tour, que é o Campeonato Brasileiro de Surf. E por fim, a gente tem o Mano a Mano, que é um evento lúdico, que você falou de Bolt. Começou com Bolt. O Mano a Mano é um produto incrível, um negócio muito bacana, que a gente pega uma modalidade olímpica, você tenta trazer um atleta que transcenda o esporte. Então né? Que já veio o Bolt, já veio o Gatlin, Sim. Já veio o Isaquias, já veio a Marta do futebol. Tá. E a gente formata esse produto para que seja uma competição 1 contra 1, né? Ele não tem fins de performance, de resultados, mas ele tem um efeito televisivo e ele é feito no local, numa locação inusitada. Então o Bolt correu em Copacabana. Sim, eu lembro. O Gatlin correu no Espelho d'Água na Quinta da Boa Vista. Uhum. A Marta jogou futebol, a gente montou uma arena na praia de Caraí, em Niterói. Então, tem todo esse envolvimento. E tem algumas outras coisas que a gente vem desenvolvendo. Vamos falar de surf? Vamos. Né? A gente está no Brasil, é uma das maiores litorais do mundo. Né? E felizmente também a gente falou aqui, vocês têm essa parceria do Dream Tour
com a Confederação Brasileira de Surf, Perfeito. que quem preside hoje é o Teco Padarates. Craque. Né? Um craque que começou essa geração de surfistas brasileiros ganhando o mundo, ganhando campeonatos e tudo mais, e hoje ele preside. Isso. Né? Então é parceiro de vocês nesse projeto. Fala um pouquinho do Dream Tour e dessa importância, porque hoje os principais, com exceção dos surfistas brasileiros que vão para o campeonato internacional, é o principal campeonato para o surfista brasileiro, ou seja, quem está vindo, e o surf, temos que lembrar que o surf é um esporte olímpico também. Total. Né? Então, assim, quem está vindo tem que passar pelo Dream Tour. Isso. A parceria começa no ano passado, um conceito inédito, Roberta, que a gente teve com a Confederação Brasileira de Surf, liderada hoje por Teco. Teco é um craque, foi um craque dentro da água, é um cracaço fora da água. Teco tem uma visão muito bacana de, não só Teco, como essa gestão e essa equipe que ele está formando e que lidera junto com ele a Confederação Brasileira de Surf. A gente tem o Geraldinho, a gente tem o Paulo Moura, a gente tem uma turma lá muito técnica, muito competente, que nos traz segurança do ponto de vista da competição, das regras, da estratégia, dos atletas ali serem muito bem servidos, muito bem ancorados, né? O Brasil formou 6 dos últimos 8 campeões mundiais, uma coisa inédita. Sim. Essa geração começa lá com o Teco, como você bem disse, nos anos 80, 90, a Teco foi um bicampeão mundial de WQS. Neco, irmão dele também, Sim. anos depois, Sim. seguindo o legado ali da família. Da família. Então, poxa, é uma família que tem 4 títulos mundiais. E aí tem esse consórcio com a Dream, a gente trabalha no regime de consórcio e vem dando muito certo. A gente tem uma equação, Roberta, para o Dream Tour, que a gente tem que escolher uma praia onde dê onda, Tá. né, onde tenha essa qualidade técnica, e isso a gente não se envolve absolutamente nada, isso é curadoria 100% da CB Surf. A gente tem que ter nesse mesmo local uma receptividade da prefeitura, a prefeitura Sim. da cidade, ela tem que nos dar o apoio para que aquele evento aconteça, né? E, consequentemente, ter um apelo ali para que as Turístico marcas também, né? de turismo e pessoas e sociedade se engajem com aquilo ali. Então, assim, a equação e a formatação do Dream Tour, como o próprio nome diz, né? É um campeonato do sonho, não é um tour dos sonhos, né? É a gente prevalecendo e enaltecendo muito o atleta nacional. Esse atleta, ele tem que ter um lugar de destaque, ele tem que ter um lugar ali onde ele se sinta não somente acolhido na parte técnica, na parte operacional, mas que ele tenha ali uma qualidade para desenvolver o que ele tem a capacidade de render e de performar, né? Você bem disse, a gente tem um litoral que é vasto, a gente tem ondas incríveis no sul, no sudeste e no nordeste do país. O Dream Tour traz essa característica. Sim. A gente está nas 3 regiões do país onde quebram altas ondas. Atletas, são 64 no feminino, Certo. perdão, No são masculino. 64 no masculino, 24 no feminino, totalizando 88 atletas, de todas as 5 regiões do país. Então isso também para a gente traz muita diversidade, muita pluralidade. E a gente está muito feliz porque é um primeiro ano, né? E De mesmo uma sendo- competição que não existia há 11 no Brasil. Então, isso é muito importante, bacana. Né? Isso é importante. Há 11 anos o Brasil não tinha Uma competição nacional. competição nacional Acredite. oficial, e agora a gente tem, né? Mesmo produzindo todos esses campeões mundiais, Exatamente. como você falou, a gente não tinha essa competição, agora a gente tem. E eu acho que tem um fator importante que é legal a gente colocar também, a questão da premiação, né? Isso. Parece que no Dream Tour existe uma premiação legal e meio que equilibrada, homens e mulheres. Total. Né? Não tem discriminação aí. Não, equilibrada não. Ela é 100% igual, Roberta. Legal, isso é importante. Isso é uma coisa que a gente nem discute. Isso pra gente como a gente fala, né? Prego batido, ponta virada. A gente tem uma premiação hoje que é inédita no país. São R$400 mil por etapa. Poxa. É uma premiação altíssima, Roberta. É alta, para o Brasil é alta. Para o Brasil ela é alta. Ela é igual do último colocado ao primeiro colocado, tanto no masculino quanto no feminino. Tá. Ou seja,
O atleta que ele perdeu no primeiro round, na primeira bateria, ele já tem uma premiação. Tá. Ou seja, do último colocado ao primeiro, obviamente você tem uma escala de crescimento, mas ela é igualitária 100% para o feminino quanto para o masculino. Isso pra gente não teve nem ponto de discussão. Isso é fundamental, não né, teve, Fred? a gente Porque... não... A mesma coisa para maratona. Como você continua a formação, né? Como você continua essa história de formação de campeões, se você não dá uma estrutura até financeira. Total. Né? A galera gente tem fica participando aí. A Brigitte, que é a vice-presidente da CB Surf, a Brigitte é uma das pioneiras no surf no Brasil de competição, né? Brigitte desbravou todos os 4 cantos do mundo aí, surfando profissionalmente. E a Brigitte começou a competir nos final dos anos 70, início dos anos 80, e ela sofreu muito, né? As atletas dos anos 70, 80 sofreram muito, principalmente nos anos 80, 90. Sim. Só começou a ter uma igualdade em premiação dos anos 2000 para cá, e olhe lá. E olhe lá. A Andrea Lopes, uma grande surfista, ganhou uma etapa do Mundial aqui no Brasil, ela é embaixadora do Dream, sofreu a mesma coisa. Então, a gente não tem como repetir a história. Isso pra gente não é completamente fora de cogitação. Não só pra gente, Roberto, e veja você, uma coisa interessantíssima, como para as marcas. Sim. Hoje o Dream Tour, ele tem 4 marcas ali ancoradas através da Lei do Incentivo ao Esporte Federal, que é também hoje uma grande alavanca E tem um erro de leitura, né? Como eu estou no esporte há tanto tempo também, né, Fred? O mercado ainda, e mesmo o mundo, né, do esporte, lê errado um pouco essa lei de incentivo ao esporte, né? Não sabe o quanto eu vou dizer de uma forma bem clara. Se não fosse a lei de incentivo ao esporte, a gente não conseguiria botar de pé. Não teria. O Rio de Janeiro, por exemplo, na maratona, a gente vai falar mais tarde disso, Roberta, na maratona a gente tem a lei de ICMS, estadual. Que é estadual. Né? E tem o ISS também, que é municipal. A lei do ICMS no Rio de Janeiro, ela funciona excepcionalmente bem. Se não fosse isso, a gente não conseguiria viabilizar a maratona. Porque as pessoas têm uma visão distorcida de que só da iniciativa privada você consegue sustentar as coisas. Não, pelo contrário. A Lei de Incentivo ao Esporte Federal é um mecanismo que o governo federal disponibiliza para você ter a declaração do imposto de renda revertida em prol do esporte. Sim, ponto. Ou da cultura, no caso da lei cultural, né? E por aí Mas vai. É que é fundamental. Exatamente. Então, sem a lei de incentivo ao esporte para a gente, não ficaria absolutamente nada de pé. Temos 4 marcas, só para finalizar esse tema da premiação, que nas nossas rodadas, né, com as marcas que são ou co-apresentadora do Dream Tour ou patrocinadora, elas, assim, ponto de conversa do nível que, se não tiver uma premiação igual, a gente nem entra. Se não tiver... Isso é importante. Então a gente, antes de levar para as marcas, a gente já tinha isso muito... Isso também é um pré-requisito nosso da Dream Factory, é um pré-requisito da própria CB Surf. Então, isso para a gente, para alguns ainda soa como novidade, mas para a gente é uma coisa corriqueira, e essa igualdade, ela ser 100% genuína, masculino e feminino. Eu acho que tem uma outra característica que é legal do Dream Tour, que é vocês estão fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube. Também. É o acesso, né? É o acesso da população em geral, do fã de surf, do cara que está começando, mas ainda não está nessa categoria principal, acompanhar os ídolos nacionais dele que estão lá. Ali. Ele mora lá ele mora aqui no litoral norte de São Paulo, ele está acompanhando todo mundo que está em todas as etapas. Então vocês estão promovendo essa acessibilidade. Democratização. Exatamente, da informação. Tem não só democratização pela plataforma do YouTube, com o canal da CB Surf, que tem um canal exclusivo da própria CB Surf, mas a gente tem uma parceria, Roberta, com o Sport TV. Tá. O Sport TV ele começa a transmitir a partir dos rounds finais, quartas de finais 100% garantido, até as finais, tanto no masculino quanto no feminino. Tanto na plataforma da CB Surf, quanto no Sport TV, a gente teve assim um show de transmissão, uma cobertura assim riquíssima, com conteúdo, com jornalismo, com tomadas da praia, né? Entrevistas ali real time. Então assim, a gente está muito feliz. Na plataforma do Sport TV, a gente também deriva ele
pro Globoplay e pro ge.com, e aí a gente tem uma parceria com a Globo que faz com que esse cara que acesse pelo Globoplay, ele não precisa ser assinante, que dá o mesmo tom, Roberto, da democratização. Sim. E a gente está muito feliz. São duas plataformas que a gente tem ali, com certeza, que o telespectador, que ele está no norte do país, o Brasil é continental, né? Sim. Ele vai ter acesso a isso. Então, isso é uma coisa que a gente tentou preservar muito. Para quem é do esporte, sempre fica uma preocupação. Legal, vocês têm essa parceria, mas e aí? A gente pode esperar um Dream Tour 2024, 2025? Porque no Brasil tem muito isso, né? Total. Às vezes começa e troca... É um caminho sem volta, não. Troca o presidente da Confederação Brasileira de Surf, a gente já viu lei de incentivo parar, porque, enfim, trocou o governo e para. E o esporte, principalmente esporte performance, se você não tem uma continuidade, um planejamento, não adianta nada. Né? O que o Dream Tour, via a Dream Factory, traz para esse mundo do surf no Brasil? Nesse sentido? Roberta, excelente ponto, excelente pergunta, abordagem sua. Você está certíssima. A gente já viu aqui, nas mais diversas categorias do esporte, ora por conta de desarranjos políticos, ora por conta de descontinuidade de algum parceiro ali, de alguma das partes, mas a gente tem assegurado que o Dream Tour ele tem uma permanência com os próximos 5 anos, com essa gestão do Teco, né? Teco fica 5 anos. Eu não posso lhe dar essa informação 100% precisa. Mas enfim, ele está construindo uma história. Ele tem uma história ali muito bacana. Que também não vai ser cortada assim, né? Não vai. O mandato dele, se não me falha a memória, vai até 2025, alguma coisa assim. Então já tem 3 anos. Já fica aqui o convite pro Teco. Teco, vem aqui contar essa história. Já falei aqui, viu, Teco? Tá? Vem aqui o Teco, é o próximo convidado nosso. Boa. Ele vai vir. E a gente tem uma continuidade. Você tocou para mim num ponto importante. Eu acho que o esporte, ele transcende a política. Em vários aspectos da política. Seja na política do esporte, seja na política das esferas governamentais. Eu acho que ele tem que existir uma continuidade. É aquilo que eu falo, esporte é política pública, mas não é politicagem. Exatamente, total. É o que eu sempre defendo do esporte. É o mínimo que a gente tem que ter de entendimento do que é o esporte. Né? Sim. E a gente, na Dream Factory, a gente legisla nessa bandeira, Roberta. Então, eu acho que é um caminho sem volta o Dream Tour. Eu tenho certeza, porque é uma competição que ela já nasce vencedora. Eu nem digo só por conta da premiação, eu digo pela gestão da CB Surf. Técnica. E eu acho que pelo próprio trabalho que o surf brasileiro, que os atletas está tomando, com certeza. Tomou, né? O rumo Total. que o surf brasileiro tomou nos últimos anos, né? Não dá para... A gente vê hoje o que mais brota nas nossas praias são escolinhas de surf, né? Eu tenho amigos meus com os filhos de 4, 5, 6 anos. Minha filha tem 4 anos de idade, ela fica vendo o campeonato de surf comigo. Sim. Ela sabe que ali é uma prancha, ela sabe que ali tem onda, que o cara ali, o atleta, ele faz ali manobras, etc, e ela sabe identificar. Porque o surf é plástico, né? O surf tem uma beleza da praia, da onda, do mar, céu, da natureza, deslizando, ali, né? Ele tem uma plasticidade como poucos esportes têm. E o surf, ele vem numa profissionalização, esporte olímpico, né? Sim, temos Ítalo, primeiro campeão. Sim. Então, assim, eu não vejo, Roberta, como esse negócio não ficar de pé para as próximas décadas. Que bom. Porque isso é uma prestação de serviço pública. Sim. A gente enxerga dessa forma. Sim. A gente que gosta do esporte, que vive o esporte, né? Eu falo que não é nem vive do esporte, a gente fica feliz, né? Que isso está crescendo, e não só em modalidades, né? Eu sou jornalista, enfim, formada há décadas, né? Na minha época eu queria já trabalhar com esporte, mas eu falava, eu não quero escrever de futebol. Hoje eu não preciso, eu não falo de futebol. Né? Total. Eu trabalho com esporte há décadas sem precisar falar de futebol. Eu estava almoçando hoje com um amigo meu, que também está nesse mundo do esporte, a gente está falando exatamente isso.
de que hoje a gente, assim, Graças a a Deus. paixão do brasileiro é futebol, Sim. a paixão do mundo é o futebol, Sim. mas a gente tem hoje veja o skate, está acontecendo o movimento do skate. Sim, com certeza. Né? O próprio surf. O skate, que pra minha geração era coisa de marginal. De né? marginal. O surf também tinha uma conotação parecida, né? De quem não queria nada com a hora do Brasil, também, né? O surf também. Era um esporte marginalizado. Exatamente. Hoje você vê Exatamente, um os dois. atleta de surf hoje, a preparação física desse cara, dessa Hoje atleta, ele é atleta. das Antigamente, meninas. a minha geração era tudo os loucos que não tem nada pra fazer. Exatamente. Perfeito. Mas, perfeito. poxa, Roberta, a gente tem as meninas hoje, os rapazes, o que eles se cuidam. Você tem ali... O que eles treinam, né? Muito a parte física, a parte mental, a parte técnica. Tem né? que treinar. O skate é a mesma coisa. Veja você, desde que o Brasil ganhou a medalha de vôlei em 92 em Barcelona, o que é o legado do vôlei, gente? Masculino e feminino. Trabalhar, né? Porque, né? na verdade, o vôlei naquela época, isso dá pra gente falar, né? Os grisalhos deixam a gente falar Total. com uma certa propriedade. O vôlei, ele soube fazer essa profissionalização, Perfeito. fazer esse caminho, que não teve mais a volta que eu acabei de te perguntar. Uhum. Né? E é isso que a gente espera do skate, é isso que a gente espera do surf. A gente Enfim. que mergulha, eu tenho um privilégio, Roberto, de poder trabalhar com esporte, que é uma paixão minha. Eu assisto desde curling nas Olimpíadas de Inverno, que eu adoro assistir, e gosto muito de correr. Joguei tênis minha infância inteira, minha adolescência inteira, jogo tênis há quase 30 anos, enfim, a gente pratica o esporte, a gente é um mecanismo nosso de rotina, pelo menos para mim funciona. Sim. Eu faço atividade física esportiva 7 dias da semana. Para mim, como eu trabalho, É como escovar dente. como escovar o dente, escovar dente. como dormir, você tem ali o esporte para você poder também estar na sua rotina. Veja você, por exemplo, o trabalho que a própria Confederação Brasileira de Basquete está fazendo na retomada. O basquete sofreu muito e agora está numa retomada com essa nova gestão da Confederação Brasileira de Basquete. Então, o esporte, graças a Deus, a gente não tem só uma dependência de falar do futebol. Sim. A gente poderia ficar hoje aqui 3 horas falando de monte 20 de coisa. modalidades olímpicas, né? O triatlon como... O Ironman que a gente vai ter esse fim de semana, Exatamente. né? E veja você, o triatlon, como o triatlon cresceu no Brasil. Muito. Você vai hoje no Rio de Janeiro, você vai hoje no Nordeste, você vai aqui em São Paulo, as pessoas começando a pedalar 3, 4 horas da manhã, o cara pedala 80 quilômetros, depois ele nada mais 3, depois ele corre. Então, Aliás, assim, todos os meus amigos cariocas são triatletas. Porque não tem uma cidade melhor do que o Rio pra... Não tem, não tem. Tem alguma coisa do Dream Tour que você acha legal passar para o nosso público, fora acompanhar pela TV as próximas etapas, fora acompanhar pelo canal da CB Surf, no prestigiar todos esses atletas e todo esse trabalho? Roberta, eu acho que, assim, a gente está tendo um privilégio de ver nascer, de acompanhar o nascimento de um campeonato que é um caminho sem volta, sobre o ponto de vista da qualidade dos atletas, da curadoria técnica, da gestão da CB Surf, do que a Dream Factory traz do ponto de vista de entretenimento, de estrutura, de marketing, né? profissionalização do negócio. Então, a gente está tendo o privilégio de poder testemunhar e de que daqui a 10 anos a gente vai poder estar nessa mesmo papo aqui com os amigos, sim. Ou com essa geração de 10 anos de idade que está vendo esse negócio acontecer e fala assim, poxa, eu vi esse campeonato nascer há 10 anos atrás, em 2023. Sim. Isso para mim, se a gente fosse falar de um compromisso aqui que a gente tem, o compromisso é de legado. Você falou uma coisa de eu acho que esse, Roberta, de verdade, é o que a gente tenta dia a dia, num esforço hercúleo ali de trabalho. A gente tem uma equipe na Dream Factory que cuida do produto. Assim, é 100% feminina a equipe. Só tem eu e o Pedro, que é eu que cuido da plataforma de esporte. O Pedro é o head de produção, é o cara da operação, junto com a CB Surf, mas as meninas todas, a Luana, que é a head do produto, né, que é a líder do Dream Tour, é uma menina retada, como a gente fala na Bahia, né? É uma menina, a Luana é um trator para trabalhar, domina todas as agendas,
a Renata no marketing, a Renata Neves com os patrocinadores. Então a gente tem uma equipe, a nossa gerente financeira também é mulher, então isso nos dá um orgulho muito grande. E a gente vai deixar um legado para que as próximas gerações consigam ver e viver isso, entendeu? Isso é fundamental, né? Às vezes a gente fala de esporte e a galera fala, esporte virou profissão, esporte virou negócio. Graças a Deus, galera. Graças a Deus. Porque aqui no Brasil a gente lembra do esporte só em época olímpica. Aí a gente compara com os Estados Unidos, compara com não sei onde. E lá, gente, é negócio, é profissão, ó. Desde a faculdade, desde o colégio. Faz tempo. Então, graças a Deus, no Brasil hoje, a gente está vendo em algumas modalidades, na grande maioria delas, que virou realmente um negócio, virou uma profissionalização. Graças a Deus. Isso significa que o Brasil tem muito a crescer em todas as modalidades esportivas. Eu não posso discordar de você nem na vírgula. Isso pra gente traz profissionalismo, ética, técnica, relacionamento com as marcas, relacionamento com o público, o que a gente pode deixar de contribuição para a sociedade, porque tem um compromisso aí, Roberta, social. Uma vez o Flávio Canto, cara que eu tenho uma admiração profunda. Foi um baita atleta e é um baita gestor de esporte e com uma contribuição social absurda. Enorme. Uma vez eu estava conversando com o Flávio, eu trabalhava num local que a gente dava um apoio lá, trabalhava nos trens lá do Rio de Janeiro, na Supervia, e a gente apoiava os atletas ali tentava apoiar ali com as passagens, enfim, os tickets do trem, né? E aí Flávio uma vez falou assim, olha, poxa, Joed, a gente aqui, determinada época, quando a gente instalava um dojo, um tatame do Instituto Reação, seja na Rocinha, ou em Tubiacanga, ou na Cidade de Deus, eles me viam ali branco, teve acesso à vida, à escola, então eles nunca me enxergavam como uma referência. Quando a gente transforma o Instituto Reação em alta performance, e tem uma Rafaela Silva, uma Raquel, e uma equipe que já é várias vezes campeã brasileira em várias modalidades, aquele cara da comunidade, aquela menina, aquele menino, se identifica. E isso, gente... É fundamental. Não tem precisa ter tese de psicologia, de nada. Isso é a vida como ela é. Sim. Então, o Dream Tour, ele traz um pouco disso também, Roberta. Daquele menino que está ali na praia, na areia, né? Naquela cidadezinha, ver e falar assim... identificar e falar, é isso que eu quero. Quero correr também o Dream Tour, daqui a 10 anos eu quero ser um atleta. Então, essa... É um dos nossos pilares ali. E se não vira atleta, alguma coisa vira, né? Porque se eu tô hoje conversando aqui com toda você, certeza. É graças a Hortência, Paulo, Oscar, Carioquinha, que a gente viu. Né? Que eu jogava basquete, era fã, vi e sabia que eu ia pro esporte. Exatamente. Né? Eu fui graças a Guga, né? Olha só. Que é a minha maior referência. Então, é isso aí. De algum jeito ou de outro a gente contribui. Tem uma influência positiva. Com certeza. Não tenho dúvida. Obrigada por esse papo de surf. Obrigado vocês. À disposição. Tá? E ótimo. Vamos falar de outros assuntos e outros esportes e outros projetos. Obrigado, Obrigada Roberta. mesmo. Foi ótimo. Valeu.